Oi, gente, paz do Senhor. Então, eu fiquei responsável por dar a palavra hoje. E eu gostaria de compartilhar com você um texto que está no Salmo 119, versículo 143, que diz assim: Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são meu prazer. Então, esse texto, esse salmo, me chamou a atenção por completo, porque se a gente for parar para analisar, ele é alguém que passou por angústia, como esse próprio versículo que eu acabei de ler. Ele é alguém que errou. Ele vai dizer, em outro versículo, vai dizer: Antes eu andava errante, mas agora eu guardo a tua palavra. E ele vai dizer sobre que passou por aflição. Eu estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então ele vai passar por várias situações que no dia a dia é o que a gente passa. E o que me chama a atenção é que esse salmo é uma declaração de amor pela palavra de Deus. E ele vai dizer várias vezes: Senhor, a tua palavra me vivifica, eu guardei a tua palavra. E ele vai até pedir: eu induzo o meu coração a guardar os teus preceitos. E sabe, é um tempo que o Senhor está nos chamando para ter prazer nele. Assim como o versículo 143 diz: vieram sobre mim essas coisas, mas a tua palavra, os teus mandamentos são o meu prazer. E é isso, é para isso que o Senhor nos chama, porque apesar de luta, apesar de tribulação, Ele quer que a palavra dele seja o nosso prazer. E esses dias eu estava pedindo isso para Deus, de que, Senhor, vem ser o meu prazer. E sabe, o Senhor quer que a gente tenha prazer em ir para a igreja, o Senhor quer que a gente tenha prazer nos cultos, tenha prazer na palavra dele, na oração, no jejum, na comunhão com os irmãos. E Deus, Ele está nos chamando para isso, e é um tempo para isso. A gente percebe o Senhor nos chamando através da palavra dele, através dos louvores. E sabe, aqui o salmista ele vai dizer que passou por várias situações. No último versículo ele vai dizer: Senhor, me busca, procura o teu servo, porque eu não me esqueço dos teus mandamentos. E sabe, às vezes a luta vem e a primeira coisa que a gente esquece é da palavra de Deus, é de associar que a gente vai passar por aflições, porque a própria palavra vai dizer, o próprio Senhor vai dizer, ele vai dizer: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Deus, ele tá nos chamando para vencer com ele, porque é aquilo que Paulo fala, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós só poderemos vencer se a gente guardar os mandamentos de Deus, se a gente amar a palavra dele. Existe um versículo lá em Jeremias que vai dizer, nas minhas palavras, né? Se existe algum motivo para a gente se orgulhar, se gloriar, que seja em conhecer o Senhor, conhecer a glória dele. E Deus está nos chamando para amar ele, que apesar das nossas lutas, que apesar das nossas tribulações, dos nossos erros, ele está nos chamando para nos apegar à palavra dele, para querer mais, porque a gente vai passar. É uma coisa que a Bíblia fala mesmo: aquele que crê no Senhor Jesus padecerá por perseguições. E eu finalizo dizendo algo que o salmista diz, que é uma oração, é um clamor. E ele vai dizer: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. A gente só permanecerá até o fim se a gente guardar a palavra de Deus, se a gente querer. É justamente isso que Deus fala para Josué, de que para ele meditar dia e noite na palavra, nos mandamentos que ele recebeu, porque ele não se desviaria nem para a esquerda e nem para a direita. Então que seja assim com a gente, que a gente possa guardar e pedir para o Senhor. E isso foi a oração de Moisés. De que Moisés, ele pediu: Senhor, me mostra os teus caminhos, e os caminhos do Senhor são revelados através da palavra dele. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele é a palavra, ele é o verbo. E vai dizer: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor está nos chamando para amar a palavra dele, e é um tempo para a gente ter prazer nas coisas que são de Deus. Amém? E é isso, gente. Muito obrigada.